E se você tratar antes de aparecer no exame? Pensa junto comigo. Se você tratar os sinais e sintomas antes dele materializar, antes dele se tornar um tumor, um aneurisma, uma hérnia que já é cirúrgica, umbilical, na coluna, antes dele se tornar uma anemia grave, um nódulo, como tratar algo que não está no exame laboratorial? Então vamos lá. Afetou a energia. Mas o que é exatamente? Como que eu vou identificar que afetou a energia? Então vamos definir um pouquinho melhor. A energia é a função do órgão. Essa aqui é uma grande questão para quem começa a trabalhar com a medicina chinesa. Função do órgão é igual à energia do órgão. Então vamos começar com um que está famoso demais, vários profissionais perguntando, tirando dúvidas sobre ele. Função do baço. Vamos começar logo abrindo a live com chave de ouro. Função do baço fraca. Não aparece no exame. Vamos lá? Energia fraca. Não aparece no exame. É igual energia do baço fraca. É a mesma coisa que a função do baço fraca. Então, qual é a função do baço? Vamos lá? Metabolizar, metabolismo, produção de sangue, produtividade mental, tá? Concentração, pensamento, imunidade, tudo depende da função do baço. Ah, mas então não apareceu no hemograma, não apareceu em nenhum exame, porque a função tá fraca, não significa que o exame vai conseguir ver. E aí o principal, anota aí, hein? Toda enfermidade. Anota aí que esse é um presente, hein? Antes de alterar a matéria, essa é o maior diferencial da medicina chinesa. Altera os canais, que são igual à energia. Antes, toda enfermidade alterou a energia. Não é ainda uma entidade nosológica. Noso vem de dano. Não é uma entidade nosológica. É uma o quê? Síndrome. E a síndrome não aparece no exame. Então escreve para mim. Síndrome é a causa de qualquer enfermidade crônica. Então vamos lá. A primeira síndrome. Deficiência de energia do baço. Ah, Raquel, poxa, deficiência de energia do baço. Isso é o quê? Vamos lá? Pouca sede, pouca fome, sonolência, cansaço, fezes amolecidas, apatia, falta de vigor, não se concentra, não consegue manter um trabalho, fica pulando de trabalho em trabalho, não tem propósito, não tem força. Só isso. E o que é pior? Exames normais. O que mais acontece hoje, de uma forma deprimente. Diversos exames normais e a pessoa um caos. Passando mal e não acaba aí não, hein? Insônia, palpitação, cansaço, baço afeta o coração, começa um monte de doença e nada do exame mudar. Por que o exame não muda? Porque está no campo energético. Está no campo de canais. O exame não muda porque está no campo de canal. Mas eu já consigo ver. Como, Raquel? Pela sede, pela fome, pelo pulso, pela língua, pela micção, pela evacuação, pelo humor / emoção que não tá bom. Que algo não tá bom, não tá normal. A pessoa acorda carregando um peso nas costas. Não tem coragem de enfrentar um problema. Vive apática. Vive com sono. Pulso lento. Língua pálida. Fraca. Sem fome, sem sede. Não precisa de exame, tá ali. Os sinais estão claros. Deficiência do baço, vamos lá. Dor de cabeça, diarreia,
pode começar a queda de cabelo e aí uma série de enfermidades. E agora, se a deficiência do baço se mantiver, vai para onde? Afeta mais que outro órgão? Vão aqui as perguntas. Que outras enfermidades? O paciente pode ter, vamos manter aqui um pouco no baço, ó, deficiência de energia do baço, aí começa a ter falta de produção de sangue, baço não produz sangue, posso ter frio por deficiência de yang do baço, deficiência de sangue. Então, ó, se a energia tá fraca, a energia já mostra que o órgão, isso é o maior presente da medicina chinesa. Quando a energia está fraca, já existem sinais e sintomas. Então vamos definir um pouquinho essa diferença? Sintomas são alterações subjetivas. Quer ver? Vou dar aqui 3 sintomas importantes. Nossa, estou com aperto no peito. O paciente chega, você não consegue ver, o peito não está vermelho, não tem edema, não tem nada visível. É um sintoma, tem caráter subjetivo. O paciente chega assim, nossa, um vazio na cabeça, vontade de apertar. É um sintoma. Olha que importante. O paciente fala, nossa, parece que eu estou pisando em ovos, não sinto o chão. É um sintoma. Uma dormência. Você não vê. Nós tratamos. Como assim, Raquel, vocês tratam? A medicina chinesa trata, né? Sintomas. Porque está na ordem dos canais. Não afetou a matéria. Por isso a medicina chinesa é tão brilhante. Antes de afetar a matéria, ela afeta o canal. Qual a nossa missão? Anota aí, hein? 7 pontos importantes, mais pulso e língua, para você saber o que é sintoma. Sintoma e sinal, que são nossos pilares de avaliação. 7 itens, eu vou passar agora para você anotar no seu caderno, para você identificar o sintoma em volta. Quem não tem baço, Lisiane, continua. Porque o paciente retira o baço, mas a função energética do órgão continua, mesmo sem o baço, tá? Então, se o paciente não tem o órgão, a energia continua. Se ele não aparece no hemograma, na ressonância, mas ele não se sente bem, nós vamos tratar. Porque toda doença, antes de ser física, ela atinge os canais. Esse é o ponto mais importante da live. Então, não importa. Eu tenho uma paciente muito interessante, que ela vinha, tinha desmaio, pálida, não tinha empatia com ninguém, muito fria, tinha depressão, vivia com gastrite, com deficiência do baço. E ela falava, Raquel, meus exames estão ótimos. E ela fazia exame de rotina, vários exames laboratoriais, tinha um clínico geral importante, que cuidava com muito critério. Não tem o que tratar, os exames estão normais. E aí ela ia trabalhar com a medicina chinesa, tratar. Por quê? Tá estranho. Como que alguém tem exame normal, mas desmaia? Tem exame normal, mas vive com gastrite sem bactéria idiopática. Gastrite que chamamos de, para a medicina chinesa, de o Ganpipurhan. Afeta o aspecto emocional, levando a gastrite crônica. Então, exames de bactéria normais, tinha feito já ressonância, encefalograma, tudo normal. Tudo normal. E, agora, lá nos pilares que eu vou te passar para você identificar no seu consultório. Anota aí, obrigatório. Quer ver se afetou o corpo? Esquece, é importante o hemograma? É importante o exame, tá? O exame é sempre importante, mas não é a única forma de tratar, tá? Então, vamos esquecer um pouquinho. Cuidado que tem paciente que nem quer fazer exame. Então, olha, os exames de rotina são importantes, só que além do exame de rotina, bota aí no seu caderno, observação. E aí vai regional e geral, tá? Que você vai observar brilho dos olhos, cabelo, dente, gengiva, pele, tom do rosto, se tem edema, se não tem edema. Aí você vai palpar. Aí palpa, vê se o paciente está frio, está muito quente, está com a musculatura muito flácida. Palpar. Você vai interrogar. E aí sim, agora para você, ó, sede, fome, suor,
frio, calor, micção, evacuação, sono, humor, parte sexual, parte ginecológica, né? Fertilidade do homem também, ginecoló. Agora você vai ver se o paciente está bem. Mesmo com o exame normal, vamos lá, vários, poderia citar aqui centenas de pacientes com exame normal, mas sem fome, sem sede, já está com síndrome. Não é normal não ter sede. Sua espontâneo, faz o mínimo esforço, já está suado. Urina 2, 3 vezes à noite, anormal, porque o normal é urinar 0, uma ou nenhuma vez à noite. Evacuação 3 vezes por dia, paciente já tem diarreia. Com insônia, sem libido nenhum. Ou, se tem atividade sexual, por exemplo, não consegue engravidar. Várias mulheres hoje. Quando tem aborto espontâneo, tem aí deficiência do rim frio interno. Então, o que eu quero dizer? Nada disso aqui precisa estar no exame. Então, anote aí. Palpar, observar e interrogar, e a olfação, sentir o cheiro do paciente. Agora você vai saber se já tem uma síndrome. Sede, suor, fome, micção, evacuação, sono, humor, função ginecológica. Isso que vai te dar a condição para fechar se o paciente tem uma síndrome, tá bom? Então, se o paciente não está com bom humor, não tem sede, não tem fome, ele já tem uma alteração energética. Então, se ele tem uma alteração energética, ele tem uma síndrome. Muita atenção. E o exame não vai mostrar. Mas vamos aproveitar de uma forma mais rica aqui para você usar na sua prática clínica. Eu falei do baço. Então tá aqui, ó, deficiência da energia do baço. Vamos lá? Deficiência da energia do baço. Vamos colocar aqui, ó, 5 sinais para você entender bem como funciona a medicina chinesa. Ausência de sede, ausência de fome, muito sono, não consegue se concentrar. O paciente pode ter, por exemplo, dor de cabeça. Pronto. Não aparece em nenhum exame. Língua obesa, como tem vários pacientes. Aí não trata. Aí ele passa a ter deficiência, anota aí, de yang do baço. Raquel, pelo amor de Deus, qual a diferença? Vamos lá. Deficiência da energia é a deficiência da função. Só que a energia, ela se exacerba. O máximo da sua circulação é o calor interno. Por isso, a energia tem 5 funções e uma delas é aquecer. Se ela está fraca, o corpo começa a esfriar. Deficiência de yang do baço. Agora o paciente bebe água e enjoa. Olha só, hein? E não aparece nos exames. Agora o paciente tem uma dor de cabeça mais forte. Pode ter diarreia, depressão, gastrite e começa a ter um sono absurdo o dia inteiro. Exames ainda normais. Pode fazer perguntas sobre isso, tá? Porque esse órgão aqui, hoje, está um caos o que acontece com o baço. A cada dia, mais e mais. Pacientes com deficiência do baço e exames todos normais. Ainda não tratou. Tomou neosaldinazinha, com todo respeito, às vezes, aos medicamentos, que eles são necessários algumas vezes, mas o que faz mal é o uso contínuo do medicamento. Conviveu bem lá, tomou um energético, conviveu com apatia, não tratou. Agora, deficiência de sangue. Agora o paciente tem tremor, visão embaçada, tontura e a depressão piorou. E ainda o exame pode ficar normal? Sim, ainda o exame pode ficar normal. Então, o que a gente tem que fazer? Tratar antes de virar doença grave. Por quê? O paciente pode morrer, pode adoecer mais grave, sabe por quê? O baço produz sangue, o baço fortalece o rim, a produção do sangue do baço vai para o coração, o baço sustenta as emoções porque ele manda sangue para o fígado liberar o fluxo e o paciente conseguir se impor. Sabe o que acontece com o baço deficiente muitos anos? O paciente pode ter
uma contradominância do baço para o fígado, nódulo, lipoma, cisto, mioma, tireoidite de Hashimoto, depressão piora, tudo. Agora o exame mudou. Que agora a tireoide que não tinha nada tem um nódulo. Agora eu tenho tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. O que falta então? E aí o que acontece? Os profissionais de medicina chinesa lotando o consultório. Lotando. Profissionais, às vezes, que não fizeram nem uma pós-graduação, mas estão seguindo a metodologia. Ou que fizeram a pós-graduação, mas aprenderam algo aqui faltando, com lacuna, com tradução errada, e estão tendo a humildade de voltar à metodologia. Nossa missão, nosso cajado, o que nos torna, o que torna a nossa atitude sagrada, encontrar síndrome. Por gentileza, sem receitinha, sem protocolo, com todo carinho, com toda humildade. Síndrome, você só consegue chegar à síndrome se você interrogar sede, suor, fome, pulso, língua, sem decoreba. Cada ser humano é único e diferente, tá? Vamos pensar, o que é uma emoção natural? A emoção é natural quando ela é respeitada. Então, é normal sentir tristeza? Claro. É normal ter raiva? Claro. Alegria? Medo? Os sentimentos vêm dos 5 órgãos, exceto o baço, que não produz sentimento, produz concentração e pensamento. Tristeza, pulmão, medo, rim, iniciativa ou agressividade, fígado, alegria, coração e pensamento, baço. O paciente que tem saúde, ele tem um medo pontual. Quer ver um medo bom? Tem medo de adoecer, trabalha e se cuida. Tem medo de morrer cedo, tem medo de não cuidar do que você ama. Tem paciente que fala, eu não tenho medo de nada. É assustador isso, porque a falta do medo tira o autocuidado. Então, o medo leve é natural. Uma iniciativa, uma agressividade positiva. Se alguém te agride, se você não se defende, você fica com a autoestima baixa com o tempo. Então, saber se impor, saber dizer não, protege o fígado. Tá bom? Alegria. Como é importante você encontrar quem você ama, caminhar, pegar sol, conhecer pessoas novas, ter essa alegria, essa curiosidade pela vida. Isso nutre o coração, estimula a função cardíaca. Alegria freia a tristeza, aumenta o calor interno. Então, o que é emoção positiva? Alternância entre as emoções. Uma emoção mantida há muito tempo adoece. Então, tem uma frase do pivô milagroso, no Huang Qi Neijing, que fala: as 100 enfermidades têm origem nas emoções desordenadas. O paciente que não respeita as emoções é a principal causa de adoecimento grave, porque a emoção afeta dentro do órgão. A emoção surge dentro do órgão. Ela agride o órgão interno, tá? Então, orientar sobre o aspecto emocional protege o órgão. E aí, se você tratar o aspecto emocional, não vai aparecer no exame, mas você já vai prevenir as enfermidades. Tá bom? Prevenir as enfermidades liberando a função do órgão. Deficiência da energia do coração vai reduzir a alegria. Deficiência da energia do baço vai aumentar a aceleração mental. Deficiência do rim aumenta o medo. Então, o órgão produz a emoção.